Olá, está começando mais um episódio do Plano de Voo, o videocast da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Você sabia que a aviação nacional vai muito além de conectar pessoas e lugares? As companhias desempenham um papel importante para a saúde pública e para o desenvolvimento social. Um exemplo é o transporte gratuito de vacinas e órgãos para transplantes. Entre 2014 e 2024, as empresas aéreas transportaram cerca de 68 mil itens para transplantes. Durante a pandemia de Covid-19, mais de 400 milhões de doses de vacina voaram em aviões comerciais para serem distribuídas por todo o Brasil. E quando há desastres naturais? As companhias aéreas transportam bombeiros, profissionais de saúde, voluntários, itens básicos para lugares onde muitas vezes só se chega de avião. O papel social da aviação é o tema deste episódio. E nós estamos aqui no estúdio com Felipe Sobrinho, Head de ESG da Gol Linhas Aéreas e diretor executivo do Instituto Gol, e Raquel Argentino, gerente de sustentabilidade e impacto social da Latam. Bem-vinda, Raquel. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Milena. Bem-vindo, Felipe. Obrigada a você também por estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz, obrigado. Que bom. Vamos começar a nossa conversa, então. Vocês contando pra gente qual que é, na visão de vocês, a avaliação sobre o papel socioambiental da aviação brasileira, né? Tanto no transporte de passageiros, quanto também no transporte de cargas. Posso começar com você, Raquel? Claro. Se a gente pensar que nós estamos num país de dimensões continentais, o setor aéreo ele é super relevante para toda a sociedade, né? Porque a gente acaba diminuindo essas distâncias e conectando esses lugares. Então, quando a gente fala da parte social que o setor da aviação produz, é essa questão mesmo de transportar cargas, de transportar pessoas, de auxiliar nas catástrofes climáticas que, infelizmente, estão acontecendo com mais frequências, né, Felipe? Então, é um papel muito relevante que o setor da aviação tem. E na sua opinião, Felipe, qual o papel social da aviação? Nossa, eu vejo que a aviação ela vem para modificar o Brasil. Quando a gente fala em transporte de passageiros, essa movimentação que a gente precisa tanto, tão significativa, no caso, igual a Gol, né? A Gol ela nasceu 22 anos atrás com esse propósito de democratizar a aviação. A gente vem com uma pegada muito forte de acessibilidade, de falar que as pessoas têm direito a voar. E é tão interessante que a aviação ela mistura muito uma questão de sonhos, né? Quando a gente fala de turismo, pessoas que querem viajar pela primeira vez, pessoas que querem visitar um parente, visitar um familiar, a gente tem papel de realizar sonhos. Eu acredito muito isso. A aviação, ela transforma, ela conecta, ela engaja, ela faz as pessoas alcançarem voos mais altos, assim. Ela tem um papel poderoso, então, né? Muito transformador. Realizador, transformador. Quando a gente acompanhou o triste episódio das enchentes no Rio Grande do Sul, em maio desse ano, as companhias aéreas transportaram gratuitamente quase 4 mil toneladas de doações, né? Além de voluntários, equipes médicas, equipamentos, né? Como é que acontece uma articulação numa situação de tragédia como essa entre as companhias aéreas e as autoridades para justamente viabilizar ser esse agente transformador? Você, Felipe, primeiro, vamos ver. Perfeito. Catástrofe é uma coisa que a gente não está esperando acontecer, né? Mas a gente tem visto nos últimos anos o quanto as mudanças climáticas estão acontecendo e estão afetando vários negócios. Aqui, nesse episódio, foi um episódio que eu consegui acompanhar de perto e ver tantas vidas impactadas, né? Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente vê o compromisso que a gente tem nessas vidas. A gente fez uma mobilização muito forte. Eu lembro muito, eu estava em uma viagem e meu telefone tocou e falou, olha, liga a TV, olha as notícias do que estava acontecendo em Porto Alegre. E era uma sexta-feira, eu lembro exatamente, era uma sexta-feira, hoje eu já tive que mudar os meus voos para voltar para São Paulo, e a gente montou uma sala de crise. A gente deu o nome de sala humanitária, e eu tive uma equipe com 15 pessoas trabalhando comigo de setores diversos, desde psicólogos, atendimento ao cliente, hospedagem, para a gente conseguir identificar cada caso dos nossos colaboradores, dos clientes, porque a gente teve que remanejar tudo. Clientes que estavam ilhados, colaboradores que estavam perdendo as suas casas. E nesse ponto a gente vê, né, o quanto a gente consegue mobilizar para fazer a diferença.
Eu me recordo muito da gente recebendo ligações para envio de médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, atendimento psicológico prioritário. A gente tem um programa que a gente já estava encaminhando as pessoas para atendimento psicológico. A gente montou uma sala de ligações para entrar em contato com os clientes, porque a gente precisava mobilizar cliente para mandar para uma outra cidade, para o aeroporto mais próximo. E ali, imagina num cenário de crise e um cenário de guerra. A gente estava vivendo um cenário de guerra e um muito adendo, forte, né? O aeroporto estava inacessível. Submerso, Estava submerso. E a gente tinha que pensar como que a gente chegava até lá, sendo que não tinha um aeroporto funcional, né? E o mais próximo era longe. Era longe. Era longe. Era mais de 1 hora de distância, era longe, né? e ele não era preparado para receber, que era Canoas. Né? Não, nem um pouco preparado. E as rotas, né, terrestres também estavam impedidas, porque a gente estava com ruas ilhadas. Né? Imagina você ter que motivar uma equipe, mobilizar as pessoas para conseguir atender um cliente que estava ilhado, mas o colaborador também estava numa situação crítica e a gente não parou. Né? E Felipe, como a gente conseguiu se concatenar num tempo curto? Como porque foi isso? Foi em maio. Foi. Né? E como o Felipe bem colocou, ninguém está preparado para atender uma situação grave, caótica, né? Por mais que você tenha um planejamento, você sabe, na hora do vamos ver, que a gente começa a ver que, meu Deus. Então, a parte de comunicação e relações da Latam, ela foi super importante para concatenar com o governo brasileiro, com a Força Aérea Brasileira, com o aeroporto, Fraport também. E assim, os brasileiros, eles são super... Nós, brasileiros, né? Quando a gente recebe, a gente vê uma notícia dessa, a gente quer colocar a mão na massa. Só que nós também, enquanto brasileiros, a gente não sabe muito bem como a gente faz isso, né? A gente só faz as doações, vai para o aeroporto e fala, por favor, leva. E nós também começamos a receber muitas doações e... Armazena onde, Armazena né? onde? Como é que organiza? Vai para quem? Quem vai receber? Exato. Então, nós tivemos uma parceria muito grande com a União BR e também com a CVC para ajudar a fazer toda essa questão de, ok, vamos receber essas doações, vamos colocar para destinar. Então, foi realmente uma operação de guerra, né? E na operação de guerra, a comunicação ela tem que ser clara, transparente, para não ter... Porque a gente precisa atender com celeridade. O setor aéreo faz isso, né? Ele diminui as distâncias, então, numa situação dessas, a gente precisa atender com celeridade. O que... além, então, de conversar, de entender como que a gente ia fazer essas logísticas, dentro da Latam, toda a área de operação, junto com a diretoria de assuntos corporativos, e aí está dentro sustentabilidade, relacionamento governamental, regulatório, comunicação, se envolveu para ajudar tudo isso a funcionar, né? A fazer as coisas acontecerem, e num curto tempo. É isso que... e para falar de números, que é importante também, nesse curto tempo a gente transportou 207 toneladas de carga de doação. Então, num aeroporto que não tinha condição de receber, de transportar também todas essas voluntários, médicos, socorristas, veterinários, enfermeiros, mais de 130 pessoas nós fizemos esse transporte gratuito para atender esse cenário caótico, né? Então... E além da situação de emergência, também lidar com aquilo que já estava programado, né? Porque vocês acompanham a previsão do tempo em tempo real, justamente para poder garantir a segurança, né? Pousos, decolagens dos voos. Sim. Então, vocês já estavam mobilizando os voos que iriam para lá para não irem para lá, né? Reacomodando passageiros, etc. Ainda tiveram de disponibilizar aeronaves. Chegaram a fretar voos? Sim, a gente fretou voos. E essa questão, né, é interessante, porque alguns voos foram cancelados. Vários voos tiveram que ser cancelados das rotas para lá. E é nesse caráter mesmo de emergência. E era uma crise de guerra. Eu falo que essas situações deixam a gente mais preparados, né, para a próxima. Porque, igual eu falei, a gente não imagina que isso pode acontecer. E foi tão interessante de ver essa mobilização, igual das toneladas de alimentos, que teve uma hora que a gente teve que parar. Falar, gente, não conseguimos mais receber os alimentos, porque, primeiro, a gente precisava esperar uma logística
da cidade, Exato. do estado, Exato. porque eles falaram, parem de mandar, porque a gente precisa organizar os voluntários, a gente precisa organizar aonde que vai armazenar a quantidade de alimentos que a gente está recebendo, e até o envio dos voluntários. Porque chegou um momento que falaram, gente, não envie mais, porque a gente não consegue alocar os voluntários não aqui. Tinha um lugar seco ali próximo, né? É. Onde levar as pessoas, onde alimentá-las. E o interessante de tudo isso, né, Raquel, porque a aviação ela tem esse poder. Dentro da celeridade, a gente consegue escoar os produtos, né? Eu falo que a gente consegue escoar as mercadorias de uma forma muito rápida. O quanto quem cabe, necessita. né? Num avião, né? De pessoas, de carga, né? E isso é o fruto. Igual eu falo, somos de empresas diferentes, mas nós nos unimos. Nas causas, né? Nessas exato. causas, as causas ambientais, sociais, é a mesma pauta para todo mundo. Sim. E é o nosso papel aqui, né, como gestores desses temas, fazer esses produtos chegarem, fazer os voluntários chegarem nesse aspecto mesmo da mobilização. Antes disso, o mundo, né, passou por uma outra crise que foi a pandemia, né, de Covid-19. Então, o mundo inteiro foi afetado pela pandemia, não só na questão da saúde, mas também na questão social e profissional também, porque ficamos isolados, né, empresas vazias, etc. E aí, nesse caso, as companhias aéreas atuaram distribuindo as vacinas, transportando as vacinas de Covid-19, equipamentos de proteção individual, respiradores, mais de 8.500 profissionais de saúde, tudo de forma gratuita, né? São situações completamente diferentes, mas inimagináveis ambas, né? Mesmo o Sul tendo tido um histórico anterior, e a gente também pode falar sobre o mundo, né? Que momentos da humanidade também a gente passou por isso, por essas questões de pandemia, mas parece que a gente nunca está preparado, né? Para esse verdadeiro caos. Qual foi o principal aprendizado? Mudou alguma coisa internamente nas empresas de vocês depois de tudo isso? O aprendizado, eu acredito que não foi só para a companhia, mas como para a sociedade como um todo. Eu acho que tanto com a pandemia quanto com o evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, deixou muito claro o quão importante é o setor da aviação para esses papéis. Né, para a gente atender não só transporte de carga, transporte de pessoas, transporte de equipamentos. Então, eu vejo que mudou o olhar, né, ficou um olhar mais empático, vamos dizer assim. No caso da pandemia, nós transportamos quase 282 milhões de doses. Então, revendo escalas, revendo rotas, justamente para poder atender, para que as vacinas pudessem chegar nos locais mais distantes, porque é isso também que a aviação faz, né? É chegar em locais remotos que num transporte terrestre demoraria muito, né? Então, acredito que foi nesse sentido. E no caso da Gol, Felipe? A gente tem esse compromisso de responsabilidade social muito forte, né? Dentro da companhia, e a gente criamos políticas, né? Políticas sociais mais fortes depois da pós-pandemia. Hoje, dentro da estrutura de ESG, né, que a gente olha para a responsabilidade social, dentro da nossa materialidade que a gente trabalha, um dos temas materiais nossos é esse compromisso com a sociedade. E o quanto a gente consegue trabalhar, o que a gente consegue fazer com a sociedade. Então, antes a gente não tinha políticas tão claras e processos e fluxos, e a gente acabou criando após a Covid, para a gente estar mais preparado. E aí, com a crise do Rio Grande do Sul, veio mais, a gente já mexeu na política de novo. Eu falo que é uma coisa constante, né? Porque vivo, né? a gente não está esperando que aconteça. Agora a gente está vendo que está acontecendo cada vez mais presente na nossa sociedade. As mudanças climáticas estão aí, que não deixa a gente negar. Então a gente tem um olhar diferenciado para isso. E a gente sempre está mexendo e atualizando os nossos processos para a gente conseguir ter uma eficiência quando a gente fala desses desastres que estão acontecendo, que a gente não está tão preparado. Então hoje a gente tem políticas que norteiam as nossas ações. No caso da Latam, vocês têm o avião solidário, Isso. né? Para transporte aí gratuito com uma finalidade socioambiental. Conta pra gente, Raquel, como é que é essa iniciativa? Perfeito. Que não tem nada a ver, né? Só para enfatizar, porque a gente falou até agora, eram situações de emergência, Sim, calamidade pública, né? Mas é importante até explicar o conceito, né? O programa chama Avião Solidário. E quando a gente fala do avião solidário, as pessoas perguntam, mas é um avião dedicado? Não, não é um avião dedicado, né? Então, o nome chama Avião Solidário, mas eu utilizo
toda a frota da Latam para fazer esse serviço. E é aquilo que a gente estava comentando no início, né? Acomodação de carga, passageiros. Então, a gente vê um voo que sobrou assentos, então a gente consegue inserir dentro desse voo pessoas, médicos, enfim, quem precisa realmente fazer esse translado, né? E a mesma coisa com cargas. Então, por exemplo, a gente vai fazer transporte ou de equipamento, ou de vacina, ou de animais. Então, a gente verifica qual é a rota, se naquele horário existe espaço, e a gente faz uma acomodação para que caiba a carga, pessoas. Então, não existe um avião específico para toda isso. Toda a frota disponível para atuar de forma solidária. Exato. Agora, isso em situações humanitárias, né? Então, não é qualquer pessoa. Quer dizer, pode ser um médico, mas ele tem que estar indo para uma missão, né? Isso. Pode ser um equipamento, ou o que mais que vocês transportam? E animais também. E aí, explicando um pouquinho sobre o avião solidário, nós temos 3 temáticas dentro dele, né? Saúde, meio ambiente e as calamidades que a gente acabou falando um pouco aqui sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, foi através do avião solidário, né? Então, falando do pilar, falar um pouquinho mais abrangente, nós temos parceiros. Então, atualmente, nós temos 10 parceiros, né? 10 instituições que temos essa parceria e que estão dentro desse pilar de saúde e meio ambiente. Como, por exemplo, só para a gente entender? Nós temos um parceiro, o Amigos do Bem. Tá. Temos Por um Sorriso. Instituto Rodrigo Mendes, SOS Mata Atlântica, a ZAB. Eu não queria esquecer de ninguém, porque é tanta gente. Não é uma ação individual, não é eu sabendo de uma causa, me conecto a vocês. É uma coisa estruturada, que vocês acompanham o desenvolvimento daquela entidade. Perfeito. Então, vocês escolheram 10, né? Aprovaram 10 até esse momento. Perfeito, isso. E aí, dentro da saúde, a gente prioriza essa questão, realmente, de atender as comunidades que estão mais distantes e que são vulneráveis. Então, toda a parte de atendimento à saúde bucal, saúde alimentar, acaba sendo abrangida nesse pilar. Então, nós transportamos os voluntários, transportamos os médicos, transportamos, enfim, enfermeiros para atender esse pilar, né? Pensando no pilar meio ambiente, até comentei de algumas, né? A ZAB e a SOS Mata Atlântica, nós focamos principalmente na conservação das espécies, né? O Brasil, ele é um país onde tem várias espécies ameaçadas de extinção, né? Ou classificadas em algum grau de extinção. Então, nós auxiliamos essa remoção, esse transporte desse animal, justamente para conservar a espécie. Então, ou para fazer um tratamento, ou para ir reproduzir em outro estado. E a gente está falando assim de reduzir um estresse, né? Porque transportar animal silvestre a gente tem que fazer isso com muita cautela, né? Então, diminuindo esse tempo, diminui também o estresse para o animal, enfim. Então, já transportamos aves, mamíferos, mas tudo da fauna brasileira. A gente foca na fauna brasileira. Entendi, muito bem. E no caso do Instituto Gol, Felipe, que você dirige, quais são as ações que a companhia aérea desenvolve através desse instituto? Quando eu falo do Instituto Gol, o coração até enche de alegria, porque é aquele quentinho, os sabe? Aquela coisa, também. Nossa, que é maravilhoso. O Instituto, ele nasceu em 2010. E quando a gente fala, né, desse papel da Gol de democratizar a aviação brasileira, o Instituto ele nasce com esse propósito, mas quando a gente olha para a educação, né? Então ele nasceu lá atrás, em 2010, com o propósito de transformar a vida de jovens com social demográfico, com risco social demográfico, o perfil demográfico que a gente analisava. E ele nasce em Confins, em Minas Gerais, com estudantes de periferia. A gente traz esses estudantes para um programa de jovem aprendiz, ensinando sobre aviação, ensinando os princípios básicos como funciona uma empresa aérea. E esses jovens, eles têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.
E hoje do mercado de trabalho dentro do segmento? Dentro do segmento, dentro da aviação, dentro da Gol. Legal, na Gol mesmo? Na Gol mesmo. E hoje eu tenho a alegria de falar que a gente já tem jovens que são supervisores, gerentes, fizeram faculdade, estudando, liderando equipes. Então o Instituto ele nasce com esse propósito muito forte e depois a gente mudou um pouquinho o escopo dele. Hoje ele é focado 100% em educação, alfabetização, diversidade, equidade e inclusão. É uma das linhas de trabalho também do Instituto. Hoje a gente tem 38 instituições afiliadas do Instituto, espalhadas por todo o Brasil. E por meio das passagens aéreas, que a Gol faz o repasse para o Instituto, então o Instituto é dono dessas passagens. Nesses últimos 2 anos a gente abriu um edital, que a gente seleciona as instituições por meio de edital. Nós temos 6.000 passagens. Uau. E essas 6.000 passagens são distribuídas para estudantes que vão voar pela primeira vez, que vão participar de projetos, que vão as pessoas que fazem parte da direção das escolas e das instituições conseguirem trazer mais recurso para o meio de reuniões, que às vezes tem que ir para São Paulo, para o Rio, tem que ir para Minas Gerais para apresentar as ações deles, e a gente consegue fazer isso através do Instituto Gol. Que né? legal. As crianças que participam de Olimpíadas também? Tipo matemática, Olimpíadas ciência. de matemática, ciência, campeonatos de tecnologia. Então, tudo que é voltado para a educação, a gente está dentro, né? Essas instituições, elas podem se inscrever por meio do edital. Ele é bienal, agora a gente abre o próximo em novembro do próximo ano. Isso que eu ia falar. E sempre vão para as mesmas instituições? Não, aí a gente troca. Isso. Então a cada 2 anos... A cada 2 anos a gente troca, porque a gente quer dar oportunidade para outras instituições também. Então, hoje a gente tem uma série de indicadores que a gente vê. A quantidade que essa instituição ela cresceu quando ela entrou, ela ficou esses 2 anos e o quanto ela cresceu. Quantas pessoas voaram pela primeira vez. Quanto a gente conseguiu transformar de fato aquela instituição. Então, o trabalho do Instituto ele é voltado para isso, onde a gente traz o nicho de diversidade, equidade e inclusão, que é um dos pilares do Instituto. E aí a gente trabalha com acessibilidade, a gente trabalha com a questão de gênero, como você falou. A gente traz as questões raciais também para dentro do Instituto Gol. A gente fala sobre as pautas sensíveis que a gente tem hoje quando a gente fala de equidade. Então, o Instituto é o responsável por contribuir com a Gol nessas pautas, sabe? E através dos nossos voluntários maravilhosos que a gente tem hoje também, que eles são afiliados do Instituto Gol, a gente consegue fazer essa transformação social. Então, é um trabalho bem significativo. O Instituto está crescendo, a gente está trazendo ele para o conhecimento do mercado também, mas é um trabalho, igual eu falei, enche o coração mesmo, porque a gente vê o quanto uma passagem ela faz a diferença para uma instituição. Sim. Que a gente fala, as instituições sem fins lucrativos não tem verba, não tem orçamento, né? O budget ele é muito curto. E o quanto as passagens que a gente doa, a gente consegue transformar, impactar tantos jovens e adolescentes. Sim, com certeza. Estou imaginando aqui a quantidade de estudantes e professores, né? O conhecimento circulando, no caso da Gol, literalmente, e no caso da Latam. Imagina preparar uma carga, né? Esse metro cúbico dessa carga, que esse animal em extinção, toda a proteção que precisa, uma caixa que deve ser especial, acompanhamento veterinário. E a solidez do projeto, né? Porque o projeto ele tem 13 anos e desde então a gente já transportou 4.000 animais ameaçados de extinção. Olha. Então, é bastante As 2 iniciativas relevante. Nasceram quase juntas, né? 2010 e 2011, é exato, isso? Exato. Olha, que legal. Não, e são iniciativas que não têm nada a ver diretamente falando com o segmento aéreo, mas com o que o segmento aéreo pode proporcionar, né? Realmente estão devolvendo para a sociedade. É porque a sustentabilidade ela tem que estar relacionada com a estratégia do negócio, né? E a estratégia é transporte, é transportar, é conectar, diminuir, encurtar distâncias, e é isso que a gente faz. E como trazer isso para a sustentabilidade? Trazendo essas questões, né? Ajudando, doando passagens, enfim, isso é importante. Por falar nisso, eu queria que vocês também comentassem com a gente a questão do transporte de órgãos e tecidos, né, para transplantes realizados pelo SUS, que é uma iniciativa que todas as companhias aéreas realizam. Eu fico curiosa e tentando entender como é que vocês fazem para se organizar, né? Existe essa situação de emergência que nem o transplantado fica sabendo com antecedência, né? E quando aquele doador aparece,
realmente o órgão precisa chegar até lá, o tecido precisa chegar o mais rápido possível. No meio de toda a complexidade do setor aéreo, como é que vocês fazem para encaixar esse órgão, esse tecido nessa logística complexa da operação? Felipe, começa com você. Não, é tão importante esse assunto para a gente porque ele é um assunto prioritário. Então, quando chega a demanda, todo mundo se organiza para isso. O comandante fica sabendo, o copiloto fica sabendo, todo o time ali de operações é envolvido para fazer com que esse órgão ele chegue o mais rápido possível até aquele hospital, até o médico que está precisando, vai estar esperando. Como é uma que chega situação a de demanda? emergência, né? É uma situação de emergência. Chega direto para a nossa central de atendimento, como prioridade. Então, chega direto para a central, o time todo já se organiza. O time de operações já sabe que a gente vai ter uma demanda diferenciada e exclusiva para operacionalizar, que a gente está falando puramente de logística e operação. Então, é feita uma organização de como que esse órgão precisa chegar. Ele vai na cabine, então é o comandante ali, né, que a gente fala que é o líder daquele voo, que é a pessoa de maior escalão, quem está mandando naquela operação. Ele está ciente do órgão que ele está levando, todo refrigerado, nas caixas adequadas, em situação de emergência mesmo. Então, nosso time todo ele se prepara para levar de forma mais rápida. Primeiro, tem que ver se a gente consegue atender, porque a gente está falando de origem e destino, Sim. Então precisa entender a malha e a capilaridade, porque precisa pegar o voo mais rápido, o horário mais próximo. Toda demanda chega pelo Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. Eles contactam as empresas que fazem a rota e veem qual que é a próxima companhia aérea. Então, pode ser a Gol, pode ser a Latam. Então, todo o procedimento que o Felipe colocou é comum para todas as companhias, mas vem o pedido dessa central para que a gente faça o transporte. E aí é o mesmo protocolo que a Gol utiliza, a Latam também utiliza. Então, vai para o nosso contact center, a gente avisa piloto, toda a tripulação, os aeroportos também são comunicados justamente para que aquele voo não atrase, ou se tiver alguma intercorrência para que a gente faça conversas de parceria para ver como que a gente atende, porque a gente precisa fazer com que o órgão, o tecido, chegue no menor tempo possível, para que ele também não sofra isquemia, né? A pessoa que está conduzindo, se é a primeira a descer, né, do avião, provavelmente, né, ter algum tipo de suporte em pista, caso o avião não pare, num finger, né, naquele acesso físico. Milena, e as nossas operações não param, né? Exato. De ambas as empresas. Então, é 24 horas por dia atendendo. Então, o escoamento desse órgão, ele vai funcionar. Se não funcionar na Gol, na Latam, de alguma forma Ele vai vai chegar. funcionar, né? Ele chega. E essa questão de órgãos, medicamentos, é tão forte que eu lembro de uma situação que aconteceu, que ainda foi em questão da crise de Porto Alegre. Desse trabalho, como esse trabalho é importante, o compromisso de responsabilidade social é o mesmo, né? A gente estava com um medicamento, era insulina, que precisava chegar para um colaborador, para um pai de um colaborador no Rio Grande do Sul. E ali no meio do processo, o nosso avião estava fazendo uma rota, a gente não ia conseguir levar essa insulina a tempo por causa da rota. A gente foi na Latam. E rapidamente a gente conversou e a gente conseguiu fazer com que essa insulina, ela chegasse. Porque a gente dá um jeito, a gente se movimenta. E a mesma coisa acontece. A gente está falando aqui de compromisso social, de responsabilidade social. A gente precisa fazer chegar. E essa é a união que é importante, né? Ali de companhia aérea, que a gente tem o mesmo objetivo, né? É uma causa única, né? E às vezes uma por si só não vai conseguir realizar essa missão do começo ao fim, né? Porque às vezes não chega lá. Ou chega, mas daqui a pouquinho, né? Isso. Tem que fazer uma conexão, alguma coisa assim. Outra pega no meio do caminho e Exatamente. conclui e termina. E quais que são os desafios de ESG no segmento de aviação quando a gente fala de futuro? Vou começar com você, Felipe. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de falar que ESG veio para ficar. E ESG é uma pauta que ela veio para estruturar as organizações quando a gente está falando de meio ambiente, social e governança corporativa. E com isso, eu tenho um olhar muito forte que as empresas precisam se organizar, principalmente o setor aéreo, né? A gente está organizando para isso. Quando eu falo de saúde mental do colaborador, importantíssimo tema. A gente falou muito aqui sobre Covid, a gente falou sobre as crises climáticas que estão acontecendo. Saúde mental dos nossos colaboradores. Está cada vez mais forte esse tema dentro das organizações. É um assunto que ele está na pauta de ESG. Escassez de trabalho.
A gente está passando por isso em vários modais, a gente está com um público novo, gerações diferentes, como a gente traz esse público para trazer o melhor conhecimento de todos eles, para colocar na pauta ali no dia a dia, para a gente conversar sobre isso. É um tema também que a gente tem que endereçar, né? A gente trazer esse colaborador, ele se sentir pertencente à cultura do negócio. E por último, descarbonização, né, Raquel? Que eu também vejo que é importantíssimo. É importante também falar de descarbonização porque ela está relacionada com as mudanças climáticas, né? Então, todos os setores da economia emitem carbono e acabam afetando as mudanças climáticas. E o grande desafio que eu vejo também para o setor da aviação é como que a gente se descarboniza, como que a gente vai trabalhar essa pauta ao longo do tempo, né? Então, no caso da Latam, a gente tem algumas iniciativas, como trabalhar com eficiência energética, renovação de frota, mas o grande desafio é combustível. Então, assim, já foi recentemente aprovada pelo governo federal o combustível do futuro, está carente ainda de regulamentação, mas, assim, nos próximos anos, o que vocês vão ouvir muito é sobre essas discussões, é sobre esse debate de como o SAF, que é o combustível, que vai ser utilizado na aviação, vai ser padronizado, ou vai ser comercializado e utilizado pelo setor da aviação, né? Nossa, concordo demais. É uma pauta que já está na nossa... A gente já fala muito como especialista sobre SAF, combustíveis renováveis, como trazer essa solução para dentro do negócio. E, igual a Raquel falou, confirmo totalmente isso, né? Total de acordo, porque cada dia está mais presente. E a gente precisa encontrar solução. Né? O mercado está carente, os clientes estão pedindo, os investidores estão pedindo, e a gente precisa encontrar a solução. A gente está aqui para isso, né, Raquel? Pensar em como trazer isso na prática. E cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia essas questões, né? Uma curiosidade até para colocar é que em 2023 nós tivemos que transportar piscina para botos em Manaus por conta da crise climática que ocorreu lá também. Então, assim, são coisas que não passam no nosso imaginário, mas vai ser cada vez mais constante. Então, a gente também precisa se preparar para isso. Muito bem. Felipe, Raquel, que conversa inspiradora. Adorei ter vocês aqui. Obrigada. Obrigada por toda a simpatia e generosidade em contar para a gente os bastidores, esses detalhes que muitos não conheciam, né, a respeito desse outro lado do setor aéreo, que é usar a conectividade para fazer o bem, mas é um bem muito maior. É um bem social, né? Que deixa um legado ainda incontável, né? Para todos nós. Eu queria agradecer muito. Foi uma alegria muito grande estar aqui, dividir essa pauta com vocês, falar um pouquinho sobre o compromisso social da aviação e que juntos, né? Aqui a gente pode fazer uma diferença muito forte no mercado, mostrando para que a gente veio, mostrando o compromisso da aviação em fazer com que os nossos clientes, passageiros, instituições possam alcançar voos cada vez mais altos. Né? Obrigado. Eu agradeço também, faço das palavras do Felipe as minhas. Aqui não tem concorrência nesse aspecto, não. Nesse tema, né? Nesse tema, não. Nós somos unidos nessa pauta justamente para um objetivo único, né? Que é atender os nossos clientes, atender a sociedade como um todo. E agradeço mais uma vez aqui. Que bom. E a gente agradece a você também que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Compartilhe esse episódio se você gostou desse tema. Faça esse episódio voar aí pela internet. Dê seu like também nesse conteúdo, é importante pra gente. E olha, deixa eu deixar uma dica. Se você quiser não perder nenhum novo episódio do Plano de Voo, é só você se inscrever agora mesmo no canal da ABAR e ativar as notificações. Eu conto com você no próximo episódio, hein? Te vejo lá então. Até breve.